Minha história com a Serra da Canastra começou com os estudos que subsidiaram a revisão do plano de manejo da Serra da Canastra, feitos em 2000, se não me engano, 1999, 2000. 2001, acho. E recentemente eu estou trabalhando lá na Serra da Canastra com outros estudos. Eu sou biólogo, sou ecólogo, pesquisador, né? E minha ênfase de trabalho, nesse caso, são invertebrados, né? Então, eu estou fazendo um trabalho com uma pesquisa com libélulas, estou fazendo também uma pesquisa com uma borboleta ameaçada que ocorre na região, né? E acho que o que eu teria a aportar, o que eu teria a trazer para esse debate, seria um testemunho da importância, né, da Serra da Canastra com relação à conservação da biodiversidade, né? Então, a Serra da Canastra, assim como outras poucas grandes áreas protegidas que a gente tem no Cerrado, né, elas são atualmente um testemunho assim, ímpar, né, do que foi e do que do que são os principais atributos daquela paisagem do Cerrado naquela região, né? Então, acho que não tem preço, se você pensar exclusivamente pelo lado da conservação, né, da biodiversidade, aquela paisagem, né? Então, a gente está falando de um grande remanescente da paisagem do Cerrado, sendo que o Cerrado, à medida que o tempo passa, né, ele é também uma das áreas de maior dinamismo em termos de mudança de uso da terra, né, no Brasil e no mundo, né? Porque a gente aprendeu a utilizar bem as terras do Cerrado na produção agrícola e pecuária, né? Mas também em função desse uso acelerado, dessa conversão acelerada de terras para esses usos, a gente também está perdendo rapidamente grandes extensões de área do Cerrado que, não sei se todos sabem, mas é um fato bastante também conhecido atualmente, o Cerrado é um dos hotspots, chama-se hotspot de biodiversidade do planeta. O que significa o Cerrado ser um hotspot? Significa que é uma das grandes áreas naturais do planeta que sofreram, né, grandes perdas da sua vegetação natural, da sua biodiversidade original, né? Então, e ainda assim, elas mantêm um patrimônio importantíssimo de biodiversidade a ser conservado. Ou seja, elas são relevantes do ponto de vista da conservação da biodiversidade, tanto porque são pontos altos em termos do que elas contêm, mas também porque são pontos altos em termos das ameaças que essas áreas sofrem, né? Então, o Cerrado brasileiro ele é um hotspot global de biodiversidade, e dentro desse hotspot, que é o Cerrado, desse ponto quente, né, de biodiversidade global, que é o Cerrado, a gente tem alguns pontos quentes dentro dele também. Esses pontos quentes dessa paisagem do Cerrado frequentemente coincidem com áreas serranas, com áreas de serras, de cadeias de montanhas que a gente tem dentro do domínio do Cerrado, né? A Serra da Canastra é um desses casos, né? Então, o que a gente conhece hoje em termos de biodiversidade da Serra da Canastra, e conhece pouco ainda, mas pelo pouco que a gente conhece, a gente sabe da altíssima relevância que ela tem em termos de flora, em termos de fauna, né? E daí veio um aspecto da minha pesquisa, né? Quando eu estive lá em 2000, né, trabalhando com a fauna de libélulas, né, nós levantamos na região cerca de 116 espécies de libélulas, o que é um número ok, é um número muito bom para áreas de cerrado, né? E entre essas espécies eu achei uma espécie que foi identificada, foi reconhecida por um especialista, né, como sendo um gênero novo para a ciência, né? Então, recentemente, eu voltei lá na Serra da Canastra buscando esse gênero. Onde é que eu fui? Fui na nascente, na região conhecida como a famosa nascente do Rio São Francisco, né? E essa nascente do Rio São Francisco, basicamente a gente tem ali um dos pequenos tributários das cabeceiras do São Francisco, né? E lá eu encontrei não só esse gênero novo que eu estava procurando, consegui reencontrar essa espécie, né? E esse novo gênero, mas também a gente, nesse processo, ao longo desse ano, nós acabamos descobrindo
9 novas espécies para a ciência e 2 novos gêneros para a ciência naquele pedacinho, num pedacinho de 600 metros de rio, né? Então isso dá para a gente também uma noção muito clara de qual que é o patrimônio de biodiversidade que está ainda escondido, que a gente não conhece, né? Simplesmente porque nós ainda não fizemos um esforço de amostragem adequado, um esforço de pesquisa, vamos dizer assim, adequado para representar o que essa região guarda, né, em termos de biodiversidade, né? Nós estamos ainda na fase de pesquisa. Essa pesquisa está sendo feita, liderada pelo professor Ângelo Machado, da UFMG, né, que é um dos grandes especialistas em libélulas, né, os chamados odonatos, né, no mundo, né, e eu. Então, essas espécies que a gente está descobrindo, né, estão sendo descritas agora num processo formal de descrição de espécies, né, que segue todo um rito, que segue toda uma metodologia própria, né? Mas a gente já está com o trabalho quase finalizado e ele vai ser publicado em breve. Quando a gente trabalha numa área, a gente tem uma interação com vários atores, né, que importantes daquela região. E entre esses, os proprietários de terra, aqueles que foram proprietários, que já venderam suas terras ou que já tiveram sua situação fundiária regularizada, e outros que ainda não tiveram sua situação fundiária regularizada em outras partes do parque, né? Então sim, a gente tem contato e é sempre um ponto importante da nossa percepção sobre a realidade, né? As mazelas que o Parque Nacional da Serra da Canastra tem hoje, infelizmente, não são exclusivos só do Parque da Canastra, né? A gente tem várias unidades de conservação no país que têm essa dificuldade, que estão enfrentando uma dificuldade grande e que é penosa para todos os atores, particularmente para aqueles que são os proprietários originais das terras, né? Que é o processo de regularização fundiária, né? E isso acaba levando a situações de injustiça, né? As pessoas têm lá seu patrimônio imobilizado, você tem uma série de cerceamentos com relação às atividades, enfim. Mas não é uma situação particular da Serra da Canastra. Infelizmente, ele é uma situação que se repete com frequência no sistema de unidades de conservação nacional e estadual por todo o país, estaduais por todo o país, né?